Eu quero subir num pé de coco. 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 Fala, apicultores! Tudo belezinha com vocês? Gente, no vídeo passado nós falamos sobre. Nós demos início a uma nova leitura de um novo livro que é O Jornada do Escritor do Christopher Vogler. E como primeira parte, nós vimos sobre as 12 partes, as 12 etapas da jornada do herói. E agora, hoje, vamos dar continuidade à leitura para nós nos aprofundarmos no assunto, certo? Então, pegue sua pipoca com refrigerante, sente-se aí onde você quiser sentar. Se quiser sentar no cimento, sente. Se quiser sentar em cima da madeira, sente. Se quiser sentar em cima da cadeira, sente. Você que sabe. O importante é assimilar o conteúdo. Então, dadas as circunstâncias, vamos lá, pessoal. Vamos lá, deixa eu desabilitar aqui a câmera e vamos diretamente para o conteúdo. Pessoal, eu tenho vários livros aqui, mas eu estou estudando quais serão os próximos que eu vou ler aqui eh, para falar sobre os próximos conteúdos. Eu estou pensando em ler o próximo livro, que é Fadas no Divã, que esse livro foi escrito por dois autores, assim como esses autores são brasileiros, assim como o livro Como Melhorar um Texto Literário. Mas aí eu vou ter que dar uma lidinha primeiro para saber se o conteúdo está contextualizado com a proposta do canal, beleza? Então hoje vamos ver sobre os arquétipos. Vamos lá. Os arquétipos. Invocado ou não, o Deus virá. Lema sobre a porta da casa de Carl Jung. Assim que entrarmos no mundo dos contos de fadas e mitos, assim que entramos no mundo dos contos de fadas e mitos, tomamos ciência de que há tipos de personagens e relacionamentos recorrentes. Heróis, aventureiros, arautos que os convocam à aventura, velhos sábios ou velhas sábias que lhes entregam presentes mágicos, guardiões do limiar que parecem bloquear seu caminho, viajantes camaleões que os confundem e ofuscam, vilões sombrios que tentam destruí-los, pícaros que perturbam a ordem estabelecida e trazem alívio cômico. Ao descrever tipos, símbolos e relacionamentos de personagens, o psicólogo suíço Carl G. Jung empregou o termo arquétipos para designar padrões antigos de personalidade que são uma herança compartilhada da raça humana. Jung sugeriu a possibilidade de que exista um inconsciente coletivo, semelhante ao inconsciente pessoal. Contos de fadas e mitos seriam como sonhos de uma cultura inteira que brotam do consciente coletivo. Os Os mesmos tipos de personagem parecem ocorrer em escala pessoal e coletiva. Os arquétipos permanecem incrivelmente constantes com o passar do tempo e das culturas, nos sonhos e personalidades de indivíduos e na imaginação mítica do mundo inteiro. A compreensão dessas forças é um dos elementos mais poderosos na maleta de truques do narrador moderno. O conceito de arquétipo é uma ferramenta indispensável para entender o objetivo e a função dos personagens em uma história. A compreensão do arquétipo que um personagem específico expressa pode ajudar a determinar se o personagem está fazendo sua parte a contento na história. Os arquétipos são parte da linguagem universal da narrativa, e um domínio de sua energia é tão essencial para o escritor como respirar. Vou fazer uma pausinha aqui, porque já está na hora de eu fazer comentário. Gente, o arquétipo é um modelo de personalidade, ok? Na escola, por exemplo, perdão, eu vou me utilizar de um exemplo bem banal mesmo, a escola. Na escola você tem aqueles arquétipos, né? O cara que é chato, o cara que é grosso, o aluno que é mal educado, o aluno que é desinteressado, o aluno mal fingido, o aluno que é hipócrita.
certo? Eu não vou falar das deficiências físicas não, porque aí já parte para o pessoal, certo? Mas tem um arquétipo do gordo, do magro, tem um arquétipo do anoréxico, tem um arquétipo, eh, enfim, tem vários arquétipos aí que acabam dando nomes a apelidos. E daí é onde que se começa o bullying. Mas não é sobre bullying que que eu estou falando. Eu estou falando do contexto da escola, certo? Tem os arquétipos. Tem aquele cara que usa óculos, né, de fundo de garrafa. Tem aquele cara que é bajulador, aquele aluno que se veste a priori, que se veste muito elegantemente. Tem vários arquétipos, assim como as alunas também. Tem a aluna intelectual, o arquétipo da aluna exemplar, o arquétipo da aluna que é da bagunça mesmo, da bagaceira. Tem vários arquétipos, ok? Então são modelos de comportamento. Um arquétipo é um modelo de comportamento, segundo aqui o pensamento do Carl G. Jung, ok? Vamos continuar. Joseph Campbell tratou os arquétipos como um fenômeno biológico, como expressões dos órgãos do corpo que se conectam dentro de cada ser humano. A universalidade desses padrões torna possível a experiência compartilhada da narrativa. Os narradores escolhem por instinto os personagens e relacionamentos que justificam a energia dos arquétipos para criar experiências dramáticas que sejam reconhecíveis a todos. Ter ciência dos arquétipos concede um domínio sobre seu ofício. Arquétipos como funções. Quando comecei a trabalhar com essas ideias, pensava no arquétipo como um papel fixo que o personagem representaria exclusivamente durante uma história. Assim que identifiquei um personagem como mentor, esperei que ele permanecesse nesse posto apenas nele. No entanto, ao trabalhar com motivos de contos de fadas como consultor de histórias para a Disney Animation, encontrei outra forma de olhar para os arquétipos, não como papéis rígidos de personagens, mas como funções desempenhadas temporariamente pelos personagens para alcançar certos efeitos numa história. Essa observação vem de uma obra do especialista russo em contos de fadas, Vladimir Prup, cujo livro Morfologia do Conto Maravilhoso analisa motivos e padrões recorrentes em centenas de contos russos. Olhar para os arquétipos dessa forma, como funções flexíveis de caráter em vez de tipos de personagem rígidos, pode liberar sua arte da narrativa. Essa visão explica como um personagem numa história pode manifestar as qualidades de mais de um arquétipo. Os arquétipos podem ser pensados como máscaras, usadas pelos personagens temporariamente quando a história precisa avançar. Um personagem, um personagem pode entrar na história com a função de arauto e em seguida trocar de máscaras para agir como bufão, mentor e sombra. Então, nós estamos entendendo aqui o seguinte, que, que os arquétipos são como máscaras que os personagens usam, segundo o que o autor está mencionando aqui. Eu poderia citar alguns exemplos, existem muitos exemplos que eu poderia citar aqui, mas o tempo não vai me permitir. Existem muitos exemplos de personagens que, no início da narrativa, você percebe que eles são bons, que eles têm um coração bom, mas que alguma coisa, algum trauma, alguma vivência, alguma experiência negativa acontece em suas vidas e eles trocam de máscara, ou seja, eles trocam de arquétipo, eles mudam de mocinhos para vilões. Então, nesse caso aí, eles trocaram de máscara, eles mudaram o arquétipo, né, o arquétipo do bonzinho e virou o arquétipo do mal, do malvado, ok? Vamos lá, as facetas da personalidade do herói. Outra maneira de olhar os arquétipos clássicos é como se eles fossem facetas da personalidade do herói ou do escritor. Os demais personagens representam possibilidades para o herói, para o bem ou para o mal. Um herói às vezes avança pela história reunindo e incorporando a energia e traços dos outros personagens. Ele aprende com os outros personagens, fundindo-se a eles num ser humano completo que acumulou algo de todos os que encontrou durante o caminho. Os arquétipos como emanações do herói.
Então tem aqui um gráfico mostrando eu superior, camaleão, guardião do limiar, arauto, sombra, pícaro, aliados, mentor. Tem aqui tudo relativo ao herói. Muito bem feito esse gráfico. Os arquétipos também podem ser encarados como símbolos personificados de várias qualidades humanas, como as principais cartas arcanas do tarô. Eles representam os aspectos de uma personalidade humana completa. Toda boa história reflete a história humana total, a condição humana universal de ter nascido neste mundo, que consiste em crescer, aprender, lutar para se tornar um indivíduo e morrer. As histórias podem ser lidas como metáforas de uma situação humana geral, com personagens que incorporam qualidades arquetípicas universais, compreensíveis para o grupo e também para o indivíduo. Os arquétipos mais úteis e comuns. Vamos lá. Para o narrador, certos arquétipos de personagens são ferramentas indispensáveis do ofício. É impossível contar histórias sem eles. Os arquétipos que ocorrem com mais frequência nas histórias e que parecem ser os mais úteis para o escritor compreender são herói, mentor, velho sábio ou velha sábia, guardião do limiar, arauto, camaleão, sombra, aliado, pícaro. Existem, obviamente, muitos outros arquétipos, tantos quantos são as qualidades humanas dramatizadas nas histórias. Os contos de fadas são cheios de figuras arquetípicas: o lobo, o caçador, a boa mãe, a madraça malvada, a fada madrinha, a bruxa, o príncipe ou a princesa, gananci, o estalajadeiro ganancioso e assim por diante, que representam funções altamente especializadas. Jung e outros identificaram muitos arquétipos psicológicos, como o puer aeternus, ou menino eterno, que pode ser encontrado em mitos como o do sempre jovem Cupido, em histórias com personagens como Peter Pan e na vida como homens que se recusam a crescer. Gêneros específicos das histórias modernas têm seus tipos de personagens especializados, como a prostituta com coração de ouro ou o tenente arrogante de West Point, nos faroestes, o policial bom e o policial mau, nos filmes policiais, ou o sargento durão mais justo, nos filmes de guerra. Contudo, essas são apenas variações e refinamentos dos arquétipos que serão discutidos nos próximos capítulos. Os arquétipos que discutiremos são os padrões mais básicos, a partir dos quais todos os outros são modelados para atender às necessidades de histórias e gêneros específicos. Duas questões são úteis para um escritor tentar identificar a natureza de um arquétipo. Primeiro, qual função psicológica ou parte da personalidade ele representa? E, segundo, qual é a sua função dramática na história? Mantenha essas questões em mente enquanto analisarmos os 8 arquétipos básicos, as pessoas ou energias que provavelmente encontraremos na jornada do herói. Herói. Estamos numa missão nos dada por Deus. Os Irmãos Cara de Pau, roteiro de Dan Aykroyd e John Landis. A palavra herói vem do grego e em suas origens significa proteger e servir, que aliás é o lema do Departamento de Polícia de Los Angeles. Um herói é alguém que está disposto a sacrificar suas próprias necessidades em favor de outros, como um pastor que se sacrifica para proteger e servir seu rebanho. Em sua raiz, a ideia de herói está ligada à abnegação. Observe que a palavra herói descreve um personagem central ou protagonista de qualquer gênero. Função psicológica. Em termos psicológicos, o arquétipo do herói representa o que Freud chamou de ego, a parte da personalidade que se separa da mãe, que se considera distinto do restante da humanidade. Em última instância, o herói é aquele que pode transcender as fronteiras e ilusões do ego. Embora, a princípio, o herói seja completamente ego. O eu, o escolhido. Aquela identidade pessoal que se considera parte do restante do grupo.
A jornada de muitos heróis é a história dessa separação da família ou da tribo, equivalente ao sentimento de separação da mãe que tem a criança. O arquétipo do herói representa a busca pela identidade e totalidade do ego, no processo de nos tornarmos seres humanos completos e integrados. Somos todos heróis enfrentando guardiões, monstros e ajudantes internos. Na busca por explorar nossa mente, encontramos professores, guias, demônios, deuses, colegas, serviçais, bodes expiatórios, mestres, sedutores, traidores e aliados como aspectos da nossa personalidade e personagens em nossos sonhos. Todos os vilões, pícaros, amantes, amigos e inimigos do herói podem ser encontrados dentro de nós mesmos. A tarefa psicológica que enfrentamos é a de integrar essas partes separadas em uma entidade completa, equilibrada. O ego, o herói que pensa estar separado de todas as suas partes, deve se incorporar a elas e tornar-se um ser único. Gente, eu vou fazer uma paradinha aqui para fazer uma reflexão. Quando se fala em herói, geralmente se fala naqueles atributos que a gente chama de atributos da nobreza, atributos nobres. Quais são esses atributos nobres, Ubiratã? Geralmente, quando a gente fala em herói, a gente fala em nobreza, honestidade, pureza, sinceridade, vigor, força, juventude. Geralmente se tem a ideia de um herói assim, certo? Só que com a evolução da linguagem e também com a evolução da, de outras coisas, como os meios de comunicação e as tecnologias, a, a narrativa pode mudar. Por exemplo, a gente vê heróis de todas as idades, tá entendendo? Se você pegar a Marvel, é claro que a maioria dos heróis são adultos, mas são jovens ainda, de certa forma. Ainda são jovens. Mas existem alguns poucos heróis que são velhos. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, o, o, o desenho Bob Esponja. Tem dois heróis que eles até são muito usados para fazer sátira, né, com os heróis. Talvez seja para fazer sátira, brincadeira com os heróis da Marvel ou de outras franquias. Mas existia o Homem Mexilhão e o outro homem que eu esqueci o nome. Era uma dupla. E aí você vê que eles são heróis, na verdade. Só que eles estão velhos. Só que a mensagem que o autor do desenho quer passar é que para ser herói não precisa ter uma determinada idade. Não precisa você ser jovem para ser herói, certo? Então, conforme o que a gente acabou de ver aqui, o herói é aquele que serve, é aquele que faz a abnegação, conforme já foi mencionado aqui. Vamos lá, funções dramáticas. Identificação do público. O objetivo dramático do herói é abrir ao público uma janela para a história. Cada pessoa que ouvir uma história ou assistir a uma peça ou filme é convidada, nos primeiros estágios da narrativa, a identificar-se com o herói, fundir-se a ele e enxergar o mundo da história através de seus olhos. Narradores fazem isso ao dar a seus heróis uma combinação de qualidades, uma mistura de características universais e únicas. Heróis têm qualidades com que todos podemos nos identificar e nas quais nos reconhecemos. São estimulados por impulsos universais que todos podemos entender. O desejo de ser amado, compreendido e bem-sucedido, de sobreviver, de ser livre, de se vingar, de consertar erros e injustiças ou de buscar a autoexpressão. As histórias nos convidam a investir parte de nossa identidade pessoal no herói pela duração da experiência. Em certo sentido, tornamo-nos o herói por um tempo. Projetamos-nos na psique do herói e vemos o mundo através de seus olhos. Heróis precisam de algumas qualidades admiráveis, de forma que queiramos ser como eles. Queremos vivenciar a autoconfiança de Katharine Hepburn, a elegância de Fred Astaire,
a astúcia de Cary Grant e a sensualidade de Marilyn Monroe. Heróis devem ter qualidades, emoções e motivações universais que todos experimentamos em um momento ou outro da vida. Vingança, raiva, luxúria, concorrência, territorialidade, patriotismo, idealismo, cinismo ou desespero. Porém, os heróis devem também ser seres humanos únicos, em vez de criaturas estereotipadas ou deuses de mentira sem máculas ou imprevisibilidade. Como qualquer obra de arte eficaz, eles exigem universalidade e originalidade. Gente, fazendo uma pausa para fazer uma reflexão, nós vemos o exemplo de um herói no filme A Missão, filme antigo, ou filme bom, bicho. Primeira vez que eu assisti, me emocionei com o filme. Não só pela questão do enredo, mas pela questão da trilha sonora também. Um filme maravilhoso. E tem um cara que ele apaga, né? Que eu não posso falar o nome, senão o YouTube vai cortar aqui. Ele apaga o irmão dele e aí ele adota uma nova medida de punição para ele mesmo. E chega um momento em que os índios, dos quais ele contrabandeava, os índios do Brasil, da América do Sul, eles cortam a corda que ligava ele ao fardo que ele carregava. E aí é uma cena muito emocionante porque ele é o momento em que ele se desprende do jugo e a punição dele acaba ali. E a partir desse momento ele se torna uma pessoa boa, porque até então ele era o arquétipo do vilão. Então isso é muito importante. A originalidade está aí. O que é que estamos querendo dizer com isso? Que nem todo herói é perfeito, gente. Nem todo herói é perfeito, não. Se você vê lá na lista de Schindler, você vê lá, apesar do Schindler, o Oscar Schindler ter feito o que ele fez, mas ele beijava menininhas de menores de idade, entendeu? Então, os heróis mesmo, eles têm defeitos. Então vamos lá, eu não estou justificando aqui ninguém, gente. Eu estou só dizendo que os heróis também, a originalidade está nisso, no fato do herói ser imperfeito. Essa ideia do herói ser perfeito, a não ser que você esteja se referindo a Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo é perfeito mesmo. Não existe imperfeição nenhuma. Não existe nada que precise ser corrigido nele. Mas em se tratando de outros, né, heróis míticos, né, da imaginação popular, né, esses heróis precisam ser aperfeiçoados. E é nisso que está a originalidade. Vamos continuar. Ninguém quer ver um filme ou ler uma história sobre qualidades abstratas em forma de ser humano. Queremos histórias sobre pessoas reais. Um personagem real, como uma pessoa, não é um traço único, mas uma combinação singular de muitas qualidades e impulsos. Alguns deles conflitantes. E quanto mais conflitantes, melhor. Um personagem dividido pela dedicação inconciliável entre amor e dever é, por definição, interessante para o público. Um personagem que tem uma combinação única de impulsos contraditórios parece mais realista e humano do que aquele que mostra apenas um traço de caráter. Um herói bem trabalhado pode ser determinado, inseguro, charmoso, esquecido, impaciente e forte de corpo, mais fraco de coração. Tudo ao mesmo tempo. É a combinação particular de qualidades que dá ao público a sensação de que o herói é o único na espécie, uma pessoa real e não um tipo. Crescimento. Outra função do herói na história é aprender ou amadurecer. Às vezes, ao avaliar um roteiro, é difícil dizer quem é o personagem principal ou quem deveria sê-lo. Não raro, a melhor resposta é aquele que aprende ou cresce mais no decorrer da história. Heróis vencem obstáculos e alcançam objetivos, mas também ganham conhecimentos e sabedoria. A essência de muitas histórias está no processo de aprendizado entre um herói e um mentor, ou um herói e um amor, ou mesmo entre um herói e um vilão. Todos somos professores uns dos outros. Ação. Outra função heróica é agir ou realizar. O herói, em geral, é a pessoa mais ativa no roteiro. Sua vontade, seu desejo, é o que move a história adiante.
Uma falha frequente em roteiros é o herói ser razoavelmente ativo ao longo da história, mas, no momento crucial, torna-se um personagem passivo a ser resgatado pela chegada a tempo de alguma força externa. É nesse momento, sobretudo, que o herói deve ser plenamente ativo, controlando o seu destino. A função do herói é realizar a ação decisiva da história, a ação que exigirá assumir o maior risco ou responsabilidade. Sacrifício. As pessoas em geral pensam em heróis como fortes ou corajosos, mas essas qualidades são secundárias em relação à disposição para o sacrifício. A verdadeira marca do herói. Sacrifício é a capacidade do herói de abrir mão de algo de valor, talvez até da própria vida, em prol de um ideal ou de um grupo. Sacrifício significa tornar sagrado. Na antiguidade, as pessoas faziam sacrifícios, inclusive de seres humanos, para reconhecer sua dívida com o mundo espiritual. Os deuses ou a natureza para acalmar essas forças poderosas e tornar sagrados os processos da vida cotidiana. Até mesmo a morte se transformava num ato santificado, sagrado, lidando com a morte. No cerne de toda a história, há um confronto com a morte. Se o herói não enfrenta uma morte de fato, então há a ameaça de morte ou uma morte simbólica na forma de um jogo de apostas altas. Caso de amor ou aventura em que o herói pode ter êxito, viver, ou fracassar, morrer. Heróis nos mostram como lidar com a morte. Podem sobreviver, provando que a morte não é tão durona. Podem morrer, talvez apenas simbolicamente, e renascer, provando que a morte pode ser transcendida. Podem sofrer a morte de um herói, transcendendo-a ao oferecer sua vida espontaneamente por uma causa, um ideal ou grupo. O heroísmo verdadeiro aparece em histórias nas quais os heróis oferecem-se no altar do acaso, dispostos a assumir o risco de que a busca por aventura talvez os leve ao perigo, à perda ou à morte. Como soldados cientes de que, ao se alistar, concordarão em dar a vida se o país pedir. Os heróis aceitam a possibilidade de sacrifício. Os heróis mais críveis são aqueles que vivenciam o sacrifício. Eles podem desistir de um amor ou de um amigo ao longo do caminho. Podem abrir mão de um vício estimado ou de uma excentricidade, como preço de ingressar numa nova vida. Podem devolver alguma conquista ou partilhar o que ganharam no mundo especial. Gente, eu não sei se vocês pararam para perceber, no terceiro filme de Matrix, né, aqui eu vou ter que citar de novo o exemplo de Matrix, é, o Matrix Revolutions, que é o último filme, quer dizer, não é o último filme da franquia não, porque fizeram esse novo filme aí que pra mim eu não tenho nem vontade de assistir. Deveria ter ficado mesmo só nos três filmes mesmo, que tava bom demais. Matrix Revolutions, pra quem já assistiu, desculpe eu estar dando spoiler aqui, mas eu tenho que falar. O Neo acaba se sacrificando em prol da população de Zion. E o Morfeu acaba chegando à conclusão de que Neo havia se sacrificado. Tanto é que o Morfeu ele fala: "Obrigado, Neo. Muito obrigado pelo que você fez", né? Ele fala como se estivesse falando com ele. Então, nesse caso é o arquétipo do herói que se torna mártir, que se sacrifica em prol do povo, ok? Então vamos continuar aqui. Excentricidade, preço de podem devolver alguma conquista ou partilhar o que ganharam no mundo especial. Gente, o mundo especial ao qual o autor está se referindo é o mundo sobrenatural, o mundo onde coisas fantásticas acontecem. É o País das Maravilhas, por assim dizer, certo? Vamos usar essa analogia. Podem voltar ao ponto de partida, a tribo ou vilarejo, e trazer de volta bênçãos, elixires, comida ou conhecimento para compartilhar com o restante do grupo. Grandes heróis culturais, como Martin Luther King ou Gandhi, deram a vida ao perseguir seus ideais. Heroísmo em outros arquétipos. Às vezes, o arquétipo do herói não se manifesta apenas no personagem principal, no protagonista que combate corajosamente os vilões e vence. O arquétipo pode surgir em outros personagens que, porventura, ajam heroicamente. Uma figura sem heroísmo pode se tornar heróica. O personagem título de Gunga Din,
começa sua trajetória no filme como um arquétipo totalmente diferente, um pícaro ou palhaço, mas quando luta para ser um herói e se sacrifica num momento crucial pelos amigos, adquire o direito de ser chamado de herói. Em Guerra nas Estrelas, Obi-Wan Kenobi claramente manifesta o arquétipo de mentor em grande parte da história. Contudo, ele age heroicamente e veste por um tempo a máscara de herói quando se sacrifica para permitir que Luke escape da Estrela da Morte. Pode funcionar muito bem ter um personagem maléfico ou antagonista que expresse inesperadamente qualidades heróicas. Numa, numa sitcom, quando um personagem como o desprezível coordenador de taxistas da série Táxi, Louie, interpretado por Danny DeVito, revelou de repente que tinha um bom coração e fez algo nobre. O episódio ganhou um Emmy. Um vilão gigante, heróico em alguns momentos e horrível em outros. Pode ser muito atraente. Numa visão ideal, todo personagem bem acabado deve manifestar um toque de cada arquétipo, pois os arquétipos são expressões das partes que formam uma personalidade completa. Por exemplo, gente, no último filme, no último não, nesse filme aí da Marvel, né, que foi um sucesso, né, foram 3 horas de filme. O último filme aí da Marvel, que foi Avengers Ultimato, né, os Vingadores Ultimato. Quem derrotou, todo mundo estava pensando que quem ia derrotar o Thanos era o Capitão América, pelo fato dele ser o, um um dos heróis mais bem requisitados da Marvel. E pelo fato de ser um dos heróis mais assim politicamente corretos. Mas não, foi o Homem de Ferro quem, quem tomou as joias do destino e simplesmente estalou os dedos e voltou tudo como era antes. Ok? Naquela parte que ele fala, eu sou Homem de Ferro, estala os dedos e volta tudo ao normal. Foi ele quem derrotou o Thanos. Né? No caso, ele morreu como mártir. Ele se sacrificou em prol dos outros heróis. Mas você vê também que o Tony Stark, o Homem de Ferro, ele cometeu muitas burrices também. Ele fez muitas burradas. E eu acredito que essa foi uma forma de redimir aquilo que ele fez de errado. Ok? Porque se não, por exemplo, no filme Vingadores A Era de Ultron, o Ultron só existe porque ele, o Tony Stark, parece que ele errou um algoritmo lá do Jarvis, né? Que é o sistema operacional lá que ele criou, a inteligência artificial. Mas enfim, vamos continuar, porque senão eu vou viajar aqui na maionese. Espera aí. Defeitos de personagem. Defeitos interessantes humanizam um personagem. Podemos reconhecer um pouco de nós mesmos num herói que precisa superar dívidas internas, erros de pensamento, culpa, traumas do passado ou medo do futuro. Fraquezas, imperfeições, idiosincrasias e vícios imediatamente tornam um herói ou qualquer personagem mais real e atraente. Parece que quanto mais neuróticos os personagens, mais o público gosta deles e se identifica com eles. Os defeitos também dão ao personagem um destino. O famoso arco de personagem, em que o personagem se desenvolve da condição A para a condição Z por meio de uma série de passos. Esses desvios são um ponto de partida de imperfeição e incompletude a partir do qual um personagem tem a possibilidade de crescer. Um herói pode ter imperfeições, talvez lhe falte um par romântico e ele esteja buscando a metade da laranja para completar a vida. Nos contos de fadas, isso é frequentemente simbolizado como uma perda ou morte na família. Muitos contos de fadas começam com a morte do pai ou da mãe, ou com o sequestro de um irmão ou irmã do protagonista. A subtração da unidade, a subtração da unidade familiar põe a energia nervosa da história em movimento, que não para até o equilíbrio ser restaurado pela criação de uma nova família ou a reunião da antiga. Nas histórias mais modernas, é a personalidade do herói que se cria e se restaura à completude. A parte faltante pode ser um elemento crucial da personalidade.
como a capacidade de amar ou de confiar. Heróis também podem ter de superar algum problema, como falta de paciência ou indecisão. O público ama assistir ao herói lidar com problemas de personalidade e superá-los. Será que Edward, o executivo rico e frio de uma linda mulher, vai ferver com a influência da alegre Vivian e se tornar o seu príncipe encantado? Vivian ganhará respeito próprio e escapará de uma vida de prostituição? E Conrad, o adolescente cheio de culpa de gente como a gente, recuperará a habilidade perdida de aceitar o amor e a intimidade? Variedades de herói. Existem muitas variedades de heróis. Há aqueles que querem e os que não querem sê-lo, os gregários e solitários, os anti-heróis e ainda os trágicos e catalisadores. Como todos os outros arquétipos, o conceito de herói é flexível e capaz de expressar muitos tipos de energia. Heróis podem combinar-se com outros arquétipos para produzir híbridos como o herói pícaro, ou podem temporariamente usar a máscara de outro arquétipo, tornando-se um pícaro, um mentor de outra pessoa ou mesmo uma sombra. Por exemplo, gente, Naruto. Naruto é o protagonista, até então era o protagonista. Quer dizer, ele sempre foi, sempre vai ser o protagonista de Naruto. Agora, quando se trata de Boruto, é o Boruto que é o protagonista, o filho dele. Aí o Naruto se torna apenas um mentor, um professor, um pai presente, certo? Que ensina o seu filho a como ser um herói de verdade, ok? Então vamos continuar. Embora geralmente retratado como uma figura positiva, o herói pode também manifestar os lados obscuros ou negativos do ego. Não raro, o arquétipo de herói representa o espírito humano em ação positiva, mas igualmente lhe é permitido mostrar as consequências da fraqueza e da relutância em agir. Outro tópico aqui: heróis voluntários e heróis a contragosto. Parece que há dois tipos de heróis. Primeiro, os voluntários, ativos, entusiasmados, comprometidos com a aventura, desprovidos de dúvidas, automotivados e que sempre avançam com bravura. Ou dois, os, os a contragosto, cheios de dúvidas e hesitações, passivos, carentes de motivação ou que precisam ser empurrados para a aventura por forças eternas. Gente, eu me traduzi aqui nesse segundo aqui porque eu tenho uma protagonista da saga O Nome do Mal que eu estou escrevendo, que eu ainda vou publicar. Quer dizer, já publiquei, mas eu tenho que corrigir alguns erros ortográficos para republicar. A menina, a garota, que eu não posso dizer aqui o nome para não dar spoiler, ela é a protagonista, só que ela está sempre desmotivada porque ela não quer entender, ela não quer entender as coisas, ela não quer lutar, ela não quer se sacrificar pela causa. Ela está sempre desmotivada, desprovida de motivação e ela tem sempre que ter alguém pegando no pé dela para ela continuar lutando, ok? Então vamos continuar aqui. Os dois são capazes de compor histórias divertidas. Embora um herói passivo, do início ao fim, talvez resulte numa experiência dramática pouco envolvente. Em geral, é melhor que o herói e a contragosto mude em algum momento e comprometa-se com a aventura depois de receber um pouco da motivação necessária. Anti-heróis. Anti-herói é o termo ambíguo que pode causar muita confusão. Trocando em miúdos, o anti-herói não é o oposto do herói, mas um tipo específico de herói, que pode ser fora da lei ou vilão do ponto de vista da sociedade, mas que simplesmente ganha a simpatia do público. Nós nos identificamos com esses párias, pois todos nos sentimos párias em um momento ou outro. Existem dois tipos de anti-herói. Primeiro, personagens que se comportam como os heróis convencionais, mas que têm um forte toque de ceticismo ou uma qualidade tortuosa, como os personagens de Humphrey Bogart em A Beira do Abismo e A Casa Blanca. Ou dois, heróis trágicos, figuras centrais de uma história que podem não ser agradáveis ou admiráveis e cujas ações possamos até achar hediondas, como Macbeth, Scarface ou
João Crawford, em Mamãezinha Querida. O anti-herói tortuoso pode ser um cavaleiro heróico em armadura manchada, um solitário que rejeitou a sociedade ou foi rejeitado por ela. Esses personagens podem vencer no fim e conquistar a simpatia total do público em todos os momentos, mas ser excluídos aos olhos da sociedade, como Robin Hood, heróis, piratas, mandriões ou bandidos, ou muitos personagens de Bogart. São, com frequência, homens honrados que se afastaram da corrupção da sociedade, talvez ex-policiais ou soldados que se desiludiram e agora agem à sombra da lei, como detetives particulares, contrabandistas, jogadores ou mercenários. Amamos esses personagens porque eles são rebeldes e desprezam a sociedade, como todos gostaríamos de fazer. Outro arquétipo desse tipo é personificado por James Dean em Juventude Transviada e em Vidas Amargas, ou pelo jovem Marlon Brando, cujo personagem em O Selvagem exprimia a insatisfação de uma geração nova e totalmente diferente da anterior. Atores como Mickey Rourke, Matt Dillon e Sean Penn seguem até hoje nessa tradição. O segundo tipo de anti-herói se aproxima mais da ideia clássica do herói trágico. Esse é o herói fracassado, que nunca superou seus demônios internos, sendo humilhado e destruído por eles. Eles são charmosos e têm qualidades admiráveis, mas sua imperfeição vence no final. Alguns anti-heróis trágicos podem nem ser tão encantadores, mas assistimos à sua queda com fascinação, pois graças a Deus não sou eu ali. Ó, o autor fazendo gracinha. A gente vê, por exemplo, gente, o anti-herói que sofreu uma experiência traumática foi o Harvey Dent, de Batman Cavaleiros das Trevas, que é o segundo filme da franquia. Ali é outra trilogia que foi sensacional, muito bem gravada. Em Batman, o Cavaleiro das Trevas, o Harvey Dent é um advogado que tem o sonho de conquistar a mocinha e formar uma família com ela. Só que aí no final o Batman tem que fazer uma escolha. Aqui já tô dando spoiler, gente, não posso fazer nada. O Batman tem que fazer uma escolha. Ou ele salva a mocinha, ou ele salva o Harvey Dent. E ele acabou salvando o Harvey Dent, cara. Tá entendendo? Foi uma escolha muito difícil. Por quê? Eu não sei. Porque pergunte ao Tim Burton, que o Tim Burton é o criador do Batman. Foi ele quem criou o Batman. Então vamos continuar. E aí o Harvey Dent ele passa do arquétipo do mocinho, do herói, para o vilão, né? Ele passa a lutar a favor da injustiça, da maldade, ok? O segundo tipo de anti-herói, vamos ver onde foi que eu parei. Sim, como os gregos na antiguidade, que observaram a derrocada de Édipo, purgamos nossas emoções e aprendemos a evitar as mesmas armadilhas quando presenciamos a destruição do personagem de Al Pacino em Scarface e de Sigourney Weaver como Jean Fossey em Nas Montanhas dos Gorilas ou de Diane Keaton em A Procura de Mr. Goodbar. Heróis gregários. Outra distinção que deve ser feita sobre os heróis diz respeito à relação que eles estabelecem com a sociedade. Como os primeiros narradores, os seres humanos dos primórdios que saíam para caçar e coletar nas planícies africanas, a maioria dos heróis são voltados ao grupo. Esses personagens são parte de uma sociedade no início da história, e sua jornada os leva a uma terra desconhecida longe de casa. Quando nos deparamos com eles pela primeira vez, são partes de um clã, tribo, cidade, vilarejo ou família. Sua história é de separação daquele grupo, primeiro ato. Aventura solitária em segundo lugar. Não, aventura solitária em lugar distante, longe do grupo, segundo ato. E, em geral, a reintegração ao grupo no fim, terceiro ato. Heróis gregários frequentemente enfrentam uma escolha entre voltar ao mundo comum do primeiro ato ou permanecer no mundo especial do segundo ato. Os heróis que escolhem ficar no mundo especial são raros na cultura ocidental,
mas razoavelmente comuns nos contos asiáticos e indianos clássicos. Outro tópico: heróis solitários. Em contraste com o herói gregário, está o herói ocidental solitário, como o pistoleiro sem nome de Clint Eastwood, em Os Brutos Também Amam. Ethan, de John Wayne, em Rastros de Ódio, ou O Cavaleiro Solitário. As histórias que trazem esse tipo de herói começam com o protagonista apartado da sociedade. Seu habitat natural é o ermo, seu estado natural é a solidão. Sua jornada é a de reentrada no grupo. Primeiro ato. De aventura dentro do grupo no ambiente normal do grupo. Segundo ato. E retorno ao isolamento na natureza. Terceiro ato. Para ele, o mundo especial do segundo ato é a tribo ou vilarejo que visita durante pouco tempo, mas onde fica sempre desconfortável. A maravilhosa tomada de John Wayne, no final de Rastros de Ódio, resume a energia desse tipo de herói. Wayne é enquadrado em um batente de cabana como um forasteiro, sempre afastado das alegrias e do conforto da família. Contudo, esse herói não se limita aos faroestes. Ele pode ser usado com sucesso em dramas ou filmes de ação nos quais um detetive solitário é tentado a voltar para a aventura. Um eremita ou alguém afastado da sociedade é chamado de volta para ela. Ou uma pessoa emocionalmente isolada é desafiada a reingressar no mundo dos relacionamentos. Como no caso de heróis gregários, os heróis solitários têm a escolha final de voltar ao estado inicial, solidão, ou permanecer no mundo especial do segundo ato. Relembrando, gente, o mundo especial é o País das Maravilhas, é o mundo sobrenatural, onde coisas fora das leis da física acontecem, ok? Alguns Alguns heróis começam solitários e terminam como heróis ligados ao grupo, que optam por permanecer em sociedade. Vamos agora para heróis catalisadores. Certa classe de herói é uma exceção à regra do que os heróis, em geral, são os personagens que mais sofrem mudanças, a dos catalisadores. Estes constituem as figuras centrais capazes de agir heroicamente, mas que não passam por transformações radicais porque sua principal função é provocar mudanças nos outros. Como verdadeiro catalisador na química, eles causam modificações num sistema sem sofrer alterações. Um bom exemplo desse modelo de herói é o personagem de Ed Murphy, Axel Foley, em Um Tira da Pesada. Sua personalidade já está bem formada no início da história. Ele não passa por um arco de personagem propriamente dito, pois não tem para onde ir. Não aprende ou muda no decorrer da história, mas provoca grandes mudanças na vida de seus colegas policiais de Beverly Hills, Taggart e Rosewood. Ambos constroem arcos de personagem relativamente fortes, partindo de uma postura travada e certinha para algo com mais molejo e esperteza, graças à influência de Axel. De fato, embora Axel seja o protagonista, o principal oponente do vilão com as melhores falas e o maior tempo de tela, é possível dizer que ele não é o verdadeiro herói, mas o mentor da obra, enquanto o jovem Rosewood, Judy Reinhold, é de fato o herói, pois é quem mais aprende. Os heróis catalisadores são especialmente úteis em histórias continuadas, como programas de TV em episódios e sequências. Como Cavaleiro Solitário ou Super-Homem, esses heróis sofrem poucas mudanças internas e agem principalmente para ajudar os outros ou orientá-los no crescimento. Claro que é uma boa ideia dar a esses personagens alguns momentos de crescimento e transformação para ajudá-los a se manterem atraentes e verossímeis. A Estrada dos Heróis. Os heróis são símbolos da alma em transformação e da jornada que cada pessoa empreende na vida. Os estágios dessa progressão, os estágios naturais da vida e crescimento, compõem a jornada do herói. O arquétipo do herói é um campo rico de exploração pelos escritores e por quem está numa busca espiritual. O livro de Carol S. Pearson, O Despertar do Herói Interior, divide ainda mais o conceito de herói em arquétipos úteis: inocente, órfão, mártir, andarilho, guerreiro, cuidador, buscador, amante, destruidor, criador, governante, mágico, sábio e bobo. E apresenta gráficos
e apresenta gráficos do progresso emocional de cada um. É um bom guia para uma compreensão psicológica mais profunda do herói, em muitas facetas. Os caminhos especiais percorridos por algumas heroínas são descritos em The Heroine's Journey, Woman's Quest for Wholeness, de Maureen Murdoch. Certo, pessoal, vamos parar por hoje. Hoje foi sobre o herói, beleza? Peraí, deixa eu só sair aqui do livro. Hoje foi sobre o herói. Este vídeo foi dedicado ao herói. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Porque assim, se eu for fazer tudo de uma vez, só vai ficar muito grande o vídeo, aí não tem quem assista. Mas vamos por partes e aí a gente vai compreendendo melhor sobre quem é quem sobre os arquétipos, beleza? Então, pessoal, para você que quiser se comunicar comigo, você pode mandar mensagem através do WhatsApp, que é 89999820768. Repetindo, 999820768, ou então enviar mensagem através do e-mail, que é rodriguesubiratã788@gmail.com. Repetindo, rodriguesubiratã788@gmail.com. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado desde já. Compartilhe os nossos vídeos. Esse material é gratuito, certo? Eu estou só reproduzindo aqui o conhecimento de especialista, de quem realmente entende no assunto. Eu apenas estou engatinhando para tentar entender como é que se escreve bem. E todos nós estamos nessa caminhada. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado desde já. E até a próxima, pessoal. Até o próximo vídeo, viu?